apesar de não ser uma grande entusiasta da possibilidade de errar, eu tenho tentado me acostumar com a ideia de que o fracasso é sim algo natural. Apesar disso, esse processo ainda tem sido bem doloroso, para dizer o mínimo. Eu repito constantemente para mim mesma que abraçar o fracasso é também abraçar novas possibilidades e novas aventuras que podem sim ter algum efeito positivo na minha vida. Até porque algumas coisas precisam de tempo para serem construídas e a grande maioria delas também precisa de tempo de prática. A verdade é que o fracasso ele mora no aprendizado e o aprendizado ele é intrínseco ao ser humano. É até meio óbvio se a gente parar para pensar que ninguém aprende a correr ou a caminhar antes de engatinhar. Mas vai colocar isso na cabeça de quem, desde muito cedo, sempre teve muito mais responsabilidade do que deveria. E aí o resultado não podia ser diferente. O medo de errar ele funciona quase como se fosse uma injeção paralisante que faz a gente se sentir como se nunca fosse bom o suficiente para nada. Se é para fracassar, então é melhor nem começar. Afinal, o tempo é curto e tudo que a gente produz precisa ter um resultado, de preferência imediato. E claro que eu fico pensando que esse tipo de pensamento, ele é muito relacionado à sociedade que a gente vive, que meio que direciona todas as nossas ações para uma produtividade tóxica e que acaba que só se importa com os números. As pessoas repetem constantemente, e mesmo que de forma indireta, que não adianta tu ter um hobby se tu não for ganhar dinheiro com ele, ou que não adianta tu fazer algo que simplesmente te faz feliz se isso não for te trazer um resultado instantâneo. E aí tudo que tu faz precisa ser bem feito desde o início e não existe nenhum espaço para descoberta. Por outro lado, tem um conceito que ensina que a gente pode ser bom em qualquer coisa desde que a gente pratique aquela atividade por no mínimo 10.000 horas. Eu não sei qual é a veracidade disso, mas eu acredito realmente que a prática, ela leva à perfeição em algum momento, mesmo que demore. E se a gente for colocar no relógio, 10.000 horas é basicamente 8 horas por dia durante 3 anos e meio. Então é basicamente o tempo que a gente levaria para desenvolver uma nova profissão. E pensando sobre isso, o que as vozes da minha cabeça me dizem é que a probabilidade da gente ser bom em alguma coisa na primeira vez que a gente pratica ela é muito pequena, se não nula. E por isso é preciso que a gente se dê tempo de descobrir e principalmente de aceitar algumas derrotas que inevitavelmente vão aparecer ao longo do caminho. Até porque, apesar do que as pessoas dizem, a gente ainda tem tempo. E não é tarde demais. E é muito fácil se enganar quando parecem que existem exclusivamente 2 momentos na vida. Num deles, tu é muito jovem e não tem experiência nenhuma, e no outro, tu já é velho demais, sinto muito, não vai dar. E daí eu fico ouvindo aquelas frases, mas na tua idade fulano já tinha financiado um apartamento, já tinha trocado de carro 2 vezes e tu tá aí andando de bicicleta pra lá e pra cá. E aí eu te pergunto, quantas pessoas de, sei lá, mais de 30, 40 anos deixaram de descobrir, de tentar fazer alguma coisa nova, simplesmente porque elas acharam que já era tarde demais? Eu conheço várias. E é engraçado pensar que situações como essa acontecem literalmente todos os dias em um país em que a expectativa de vida das pessoas é de 76 anos. Apesar disso, a gente é sempre incentivado a ter um projeto de vida, escolher o curso ideal, a profissão ideal aos 17 anos. É muito triste, né? E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Nem eu sei. Mas a verdade é que eu acho que o que eu queria dizer é que tá tudo bem a gente aprender na vida adulta, sabe? Porque, pelo menos pra mim, descobrir novos sonhos e novas possibilidades é o que deixa essa jornada um pouco mais interessante e menos cansativa. E muitas vezes são esses pequenos escapes da realidade que fazem a gente ter vontade de acordar de manhã e viver um novo dia e continuar trabalhando e fazendo as coisas que a gente tem obrigação de fazer. E aí entra um ponto muito importante que eu estou tentando exercitar, que é a arte de se comparar apenas consigo mesmo.
Porque quando a gente decide se arriscar e se preocupar menos com o fracasso, tem algo que vai estar lá presente, que é a comparação. Porque quando a gente entra em um novo ambiente, é muito difícil a gente não se comparar com outras pessoas, mesmo que elas tenham vivências completamente diferentes das nossas e já façam determinada atividade há muito mais tempo ou de um jeito completamente diferente do que tu se propõe a fazer. E alguns anos atrás eu me propus a começar uma nova atividade física, que era a dança aérea. E neste ambiente eu me comparava muito com as minhas colegas, mesmo que elas fossem pessoas totalmente mais jovens que eu, que elas tivessem um corpo completamente diferente do meu e fossem muito mais fortes do que eu. E aí, com o passar do tempo e com o convívio, eu descobri que elas já praticavam aquele esporte desde criança, desde tipo assim, 5 anos. E ali elas estavam, sei lá, 18. Então é óbvio que elas seriam muito melhores naquilo do que eu. Elas têm uma vida inteira praticando a mesma coisa. E eu tinha chegado ali agora. Fazia, sei lá, um mês. Além disso, elas ainda participavam de competições e levavam aquilo como se fosse uma profissão mesmo. E talvez isso vá ser a profissão delas algum dia. Enquanto isso, eu, a Andressa, só queria fazer uma nova atividade física, colocar o corpinho para se mexer, em um ambiente que fosse um pouco acolhedor e que fizesse com que eu me desligasse dos problemas do meu trabalho, que não tem nada a ver com aquilo. E aí eu me pergunto, se a minha profissão é outra, por que diabos eu estava me cobrando para performar como uma profissional em algo que eu estava tentando fazer pela primeira vez? Não faz o menor sentido. E foi só depois de muito tempo que eu parei de me comparar e comecei a perceber a minha evolução a partir da comparação única e exclusivamente comigo mesma, com a minha força, com a minha flexibilidade, com os meus movimentos. Eu não tinha um histórico de atleta, se é que vocês me entendem. Então, eu não precisava performar como uma atleta. Eu só queria me divertir. Mesmo que eu percebesse que a minha evolução pudesse levar o dobro ou até o triplo do tempo das outras pessoas. No fim das contas, esse vídeo não é nada mais, nada menos do que uma autocrítica para mim mesma. E o recado aqui é: se algo faz o teu coração bater mais forte, se te desperta uma faísca, uma fagulha de energia para te continuar, então não desista. Não importa o que seja essa coisa. Muitas vezes eu penso que a gente aceita muito melhor o erro dos outros do que o nosso. E quando a gente aceita o nosso próprio erro, é uma forma da gente exercitar a gentileza com a gente mesmo, sabe? E esse é um processo de conhecer e descobrir o nosso próprio tempo, de descobrir nossos gostos, as nossas vontades, as nossas qualidades e até os nossos defeitos. Porque a gente não vai ser bom em tudo e tá tudo bem. Mas para isso, a gente primeiro precisa estar disposto a arriscar. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que tu teve coragem de fazer algo novo pela primeira vez?